Uma boa noite a todos. Quero agradecer desde já a casa pelo convite, né? Uma vez palestrando já no dia de sábado, mas a Meire com muito carinho me contactou, né? Você pode ir? Claro, né? Principalmente nesse momento de Setembro Amarelo que me chama ao trabalho, né? De tantas lutas que eu faço dentro de sala de aula, como sou professor. Leciono aqui na escola Alberto Alves Rolo, também em Américo, em Araraquara, em diversas escolas. E dentro da sala de aula nós vemos muitos jovens, né, que sentem a pressão da mudança, que sentem o sentimento dessa alteração, da transição planetária. E todos nós sentimos de certa forma. Então nesse setembro, que nós chamamos amarelo por uma homenagem a um jovem dos Estados Unidos que se suicidou, cujos seus amigos foram ao seu velório com uma fita amarela e entregaram mensagens de consolo, de carinho. Então, pedindo a Meire, né, que escolhesse um tema, né, fique à vontade. Então, nada mais justo, né, que eu falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, suicídio e a loucura, né? Então vamos devagar um pouco e comentar, né, discutir um pouco sobre esse tema que tanto nos aflige e que nós possamos assim, hoje e amanhã e sempre, orientar nossos jovens, que a cada dia cresce o número de suicídio entre os jovens de 8 anos de idade, crianças, né, até os 21, como há pouco tempo atrás, há menos de 20 dias, em Araraquara se suicidou o irmão de um ex-aluno meu, com 22 anos de idade, né? Nós não sabemos o que se passa na cabeça deles, mas entendemos a sua aflição e o momento crucial de tentar aliviar as suas dores. Injustiça, crueldade, de certa forma temos que olhar com atenção e carinho aqueles que estão do nosso lado, porque a todo momento podemos estar diante de uma pessoa com problema, com momentos depressivos, e que esses momentos depressivos podem gerar depressão profunda. Então, para iniciarmos aqui, né, a palestra, o que seria a loucura? A loucura seria um distúrbio mental, um desvio, né? Por muita insegurança, como diz a medicina, distúrbio mental grave que impede alguém de viver em sociedade, definido pela incapacidade mental de agir, de sentir, de pensar, como suposto. Insanidade mental. Caibar Schutel fez um trabalho fenomenal, muito lindo. E como ele, um médium, viu diversos internos nos manicômios, médiums, que não se entendiam, escutavam vozes, e que eram internados como loucos, eram taxados como loucos. E antigamente choques cruéis, tratamentos torturantes, para tentar aliviar um pouco de sua tensão. Nada disso era necessário se ao menos alguém conhecesse a doutrina bendita, né, dos espíritos, do espiritismo, e orientasse esses irmãos na seara e na vida, né, para poder compreender que é uma bênção e poder auxiliar. Todos nós somos médiuns, uns mais ostensivos, outros menos. Os mais ostensivos com essa obrigação divina de ajudar pela caridade. Então todos que cruzam o seu caminho, né, não todos, mas a grande maioria, são principalmente credores deles. E ele, como um devedor, auxiliar de certa forma. É assim que nós entendemos a profissão de professor aqui no Brasil, né? Então, assim, muitas vezes mal remunerada, mas um sacerdócio imenso, uma gratidão divina por cada aluno que consegue conquistar o seu lado profissional, a sua ascensão familiar e constrói seu altar pessoal, tá? Na literatura espírita, né, nós temos, de fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem não tem forças para suportar. Quem é que passa a vida 100% sorrindo? Todos os dias.
Se nós observarmos o Facebook, nós temos uma vida linda, não é verdade? Uma vida de aparências. Aí a gente começa já a cair um pouco no pecado, um pouco da inveja, né? Tipo, nossa, que vida maravilhosa. Está sempre sorrindo, sempre nas festas, né? Com um carro novo. É assim. Como se o dinheiro e o bem material fosse a felicidade suprema. É desta forma? Eu não gostaria de ser o Neymar. Com tanto dinheiro, com tantos problemas, com tantas responsabilidades, e nós não vemos. O sorriso estampado no rosto, muitas vezes acaba em lágrimas no travesseiro ao deitar. Não só ele, como diversas pessoas. E hoje, infelizmente, a depressão, ela abrange não só a classe mais alta, como um tapa na cara da sociedade, como se diz, o material não é a felicidade. E agora, a irmã depressão que tanto ensina, ela chega também nas classes mais carentes. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 12, traz o capítulo que fala Estranha Enfermidade, cujo André Luiz, com uma equipe de estudantes, com seu orientador, eles visitam diversos casos de obsessão também e analisam o corpo e seu estado. Eles visitam uma certa casa onde está o esquizofrênico Fabrício. Está em seu quarto, deitado, mal se alimenta, mal fala com ninguém, mal dorme. Então André Luiz ele analisa o cérebro de Fabrício através do outro plano, não o plano material nosso, o plano espiritual, e observa sombras em seu cérebro, sombras escuras, distúrbios circulatórios provocados por essas sombras negras que ficam circundando o seu cérebro e memórias torturantes. E quais são essas memórias? Então André Luiz foca mais a mediunidade no plano espiritual, olha que interessante, mediunidade no plano espiritual. E ele enxerga a memória de Fabrício, que se mostra um senhor no leito de morte, orientando Fabrício a 3 crianças, abastadas, ou seja, ricas, colocando o peso da responsabilidade em educá-las e cuidá-las. Fabrício, através da sua ganância, deixa-se os 3 morrerem. Um de fome, outro de desamparo e o outro perdido na vida. Então ele se vê cobrado pela providência. E como não, aqueles irmãos que ele deixou-se morrer, cobrando ele como obsessores. Nisso que aparece Fabricinho, seu neto. Aparece no quarto e o acalma. Olha como é a providência divina. Por pior que seja a nossa encarnação, por pior ato que nós desferimos ao próximo, nós nunca estamos só, estamos desamparados. Deus nos protege de todas as formas e enviou Fabricinho, no caso, seu neto, que era o Senhor em leito de morte, ou seja, o seu pai, cujos 3 irmãozinhos realmente eram seus irmãos, que estavam cobrando a desaventura de não cuidar dos 3. Olha que interessante. Então, a todo momento, nós temos aqui o aprendizado de Deus, nosso Pai, com a orientação de Jesus. Porque nesta terra, nós somos educados. E qual é a melhor educação? Aquela do amor. Deus não pune seus filhos cruelmente. Ele quer que a gente reveja os nossos atos. E por nossa livre e espontânea vontade, a gente ressarça isso de certa forma. Por isso que muito do que acontece com a gente parece que não tem causa aparente. E
Então, se não está nesta vida aquela causa ou aquele efeito que vem para a gente agora, está em outra, mas como forma educativa. Então, se nós entendemos essa educação daquele problema, nós não precisamos nos desesperar. Nós temos que ter a calma, a paciência e, como diz Emmanuel, o bom ânimo, para que nós possamos enfrentar calmamente cada etapa desse problema. Porque hoje é uma montanha, amanhã é um pequeno monte de areia que nós atravessamos e nós aprendemos algo com aquela deficiência nossa, ou aquela incapacidade que nós adquirimos, a capacidade de resolver aquele ato. Então, vamos ao suicídio, um pouco mais grave. Pelo dicionário português, suicídio, ação de acabar com a própria vida, de se matar, a infelicidade, desgraça ocasionada por uma atitude, um comportamento, pela falta de senso ou de percepção. Tem uma ponte nos Estados Unidos, que até é o nome de um time de basquete, a ponte Golden Gate, isso. E que lá, o pessoal que quer se suicidar, é para lá que eles se dirigem. Então eu imagino a psicosfera desse ambiente para o suicídio. Em diversos vídeos que veicularam também pela internet, você tem diversas pessoas filmando o próprio suicídio. Há pouco tempo atrás nós tivemos a informação daquele jogo via internet da Baleia Azul, que atraíam crianças e jovens para diversos jogos, e o último desafio era o suicídio. De uma mente lunática que queria apenas like para poder ganhar dinheiro do YouTube. E milhares e milhares e milhares aqui no Brasil, e milhões no mundo inteiro aderiram a esse jogo. E que interessante. Mas por que tantas pessoas aderiram? Por que tantas pessoas ficaram fascinadas pelo desafio? Falta do que fazer? Mente doentia? Nós vamos devagar por esse assunto, principalmente o conhecimento de prática que eu adquiri ao longo dos anos lecionando. Então, dados estatísticos do suicídio. Ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Até agora, nós devagamos 18 minutos, desde o início, quando nossa irmã fez a prece. Quantas pessoas já nos suicidadas? Mais de 22, Então, 1 milhão de suicídios ao redor do mundo. Uma tentativa a cada 3 segundos, tentativa. E os homens são mais efetivos. Por quê? Os homens têm coragens mais fortes e pegam armas letais. As mulheres tentam cortar o pulso, tomar medicamentos, nesse caso dá para salvar. E o suicida muitas vezes ele alerta: não quero mais essa vida, queria dormir e não acordar mais. Então são alertas que nós devemos ficar muito atentos. A qualquer um que segue na estrada da vida conosco, ou que estão apenas de passagem, que nós temos a obrigação de alertá-los e de cuidá-los. Muitas vezes ouvi-los já basta, é o suficiente, como aconteceu em diversas vezes dentro da sala de aula. Muitas pessoas procuram, não a mim, como diversos professores, diversos colegas, amigos que não entendem o que fazer com a situação, e falam: ele quer aparecer. Não. Muitas vezes ele quer chamar a atenção para o problema dele. Hoje nós vivemos um mundo muito atarefado, um mundo digital, onde cada um tem muita informação, porém a qualidade disso tudo é muito baixa. Temos que selecionar. Hoje em dia nós não assistimos vídeos de mais de 7 minutos. Por quê? Demanda tempo. Ficar 20 minutos, 30 minutos assistindo o mesmo vídeo demanda sono. E aí dentro das escolas a aula fica chata. Muitas vezes não prestando atenção em algo que seria circunstancial para a vida, impedindo muitas vezes uma depressão.
Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a faixa etária mais afetada pelo problema é a mais jovem, de 15 a 29 anos de idade. Olha que interessante. É um dado alarmante. Na literatura espírita, né? No mesmo capítulo 15, no item 15, desculpa, capítulo 5, item 15, Kardec fala: dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daquele que ocorre no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. Nós também temos suicídios inconscientes: o alcoolismo, o tabagismo, o uso de drogas. Não é verdade? É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como uma causa um descontentamento. E como nós estamos descontentes hoje em dia, né? E como nós nos lamentamos. Em um dos vídeos que eu sempre recordo, volto a assistir pelos estudos, né? A Nete Guimarães, que é uma estudiosa de obsessões, cientista também, diz que hoje os obsessores não vão mais pela estrada da sexolatria, né? Do vício. Hoje em dia eles pegam pela estrada das lamentações, porque a gente lamenta, outros lamentam, de repente a briga começa, e um lamentando sobre o outro, quando vê, já está um caos. Ninguém consegue segurar as lamentações. E é difícil você entrar num ambiente onde só tem lamentações, em qualquer estado, em qualquer trabalho. No livro Memórias de um Suicida, fantástico, que recomendo, mas para quem já está há um bom tempo na doutrina espírita, para quem já leu diversos livros, porque é um livro muito forte, de estudo de obsessão e também sobre suicídio, tá? Que pelo espírito de Camilo Castelo Branco, que usa um pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Quem psicografou foi Ione Pereira, tá? Que diz de um escritor francês que se viu cego, não conseguia mais escrever, esse escritor português muito famoso, quando se viu impossibilitado, tirou a própria vida com um tiro no ouvido. E do outro lado da vida, quando percebeu que a vida não terminou, se viu desapontado. Acabou com suas dores materiais, mas aumentou as suas dores emocionais, porque se viu num estado onde não conseguia corrigir nada, não conseguia amparar sua família, não conseguia consertar os males que deixou para trás. E diversos anos, né, no umbral, foi resgatado por uma caravana do Hospital Maria de Nazaré, que fica sob Portugal, e que recebe diversos suicidas do mundo inteiro, lá para o tratamento e uma segunda chance. Entre as causas mais frequentes, né, do suicídio, é a superexcitação cerebral. Devemos contar com as decepções, as desgraças, as afeições contrárias, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Quais são as causas dos descontentamentos de hoje em dia? O materialismo. Nós temos tantas propagandas: tenha, compre, você será melhor. Tantas pessoas com corpos esculturais, né? Tendo em carros importados, casas maravilhosas, sempre viajando, sempre sorrindo. É verdade. E aí o nosso olho cresce, que nós temos uma tendência ao crescimento. Então, se nós temos uma bicicleta, nós queremos uma moto. Se nós temos uma moto, nós teremos um carro. Se temos um carro, queremos um outro carro, uma moto, um carro importado. E se nós não paramos, isso é necessário para o nosso espírito. Mas também é necessário entendermos que o que nós temos de bem material, Deus nos deu como suficiente para enfrentarmos a vida. Eu já cansei de receber trabalhos onde eu ganho um pouquinho mais, eu já entendo, já sei. A hora vai chegar e eu vou usar tudo. Dito e feito. Aparece um trabalho, ganha um pouquinho mais, de repente aquele trabalho vai embora e me acontece algo, eu poder usar aquele dinheiro.
algo importante. É sempre assim. Então eu fico tranquilo. Empregos vão, empregos vêm. Nós sempre estamos amparados pela divindade. Por menos que nós tenhamos, mas nós nunca estamos desamparados. Ignorância. A falta do conhecimento da vida posterior à morte. Eu falo a vida depois da vida. Porque nós abrimos os olhos, nós nos vimos completamente vivos, num segundo plano, né? A pluralidade das vidas. A falta de religião. Uma das causas mais frequentes do suicídio é muitas vezes causada pela pessoa que não acredita e não tem fé. Quando fala-se fé, fala-se no ato de acreditar em algo. Então, muitas vezes, o ateu ele tem maior chance de suicidar-se. O que ele tem a perder? Não acredita em um Deus maior, que não existe uma vida após a vida? Então quer dar fim ao seu sofrimento. Mal sabe ele quantos corações que o amam deixará para trás. E quantos corações sangrando de dor ele verá do outro lado da vida. A falta de resiliência. Hoje uma palavra muito falada, nós espíritas, divulgadores, né, seminaristas também, estudiosos, que é a resiliência. Para quem estuda ainda na física científica, resiliência é a capacidade que o material tem de se deformar e voltar ao estado normal. Então, para a gente que nós estamos bem, qual é a nossa resiliência quando um problema chega? E hoje os jovens têm muito pouco, parece uma contrariedade, mas baixíssima resiliência. E nós entendemos o porquê. Nós vemos aqui pessoas mais experientes. Como era a vida de vocês no passado? Dura, difícil. Mas isso, se nós analisarmos, não formou o nosso caráter o tempo todo. Eu queria uma bicicleta, mas não podia. Então eu pegava do amiguinho emprestado. Isso já satisfazia. Eu não tenho uma boneca, pegava de alguém que não queria mais uma boneca. Hoje, com a ascensão brasileira, querendo ou não, nós ascendemos um pouquinho, né? Nós subimos um pouquinho na condição econômica. Que pai permite o filho passar dificuldade? É aí que mora o perigo. Nós não deixamos os jovens passar dificuldades. Ter simplesmente um momento obsoleto, sem fazer nada, ocioso. O jovem não consegue ficar ocioso. Ele pega o celular, ele liga para alguém, ele conversa com outra pessoa, joga um jogo, ouve música. Se você conversa com ele, fala, já. Às vezes ele está conversando com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, e jogando jogo, ouvindo música. Faz tudo ao mesmo tempo, mas qual a qualidade de todas as coisas? Nada. E muitas vezes eu me deparei em salas onde tinham mais de 10 pessoas. E que me cortou o coração, literalmente, olhar para as 10 pessoas olhando para baixo no seu celular, conversando com outras pessoas, e aquelas que estão à sua frente não conversavam uma palavra. Então, hoje em dia, quando essas pessoas que não têm essa resiliência que os mais experientes passaram, que meus pais passaram, e que eu um pouquinho passei, quando falta algo, o desespero acontece. E a capacidade de tirar a própria vida, ou tirar a vida de alguém. Quando o término de um namoro acontece. Nós vemos diversas notícias. Jovem assassina garota porque acabou o namoro. Ele não consegue se conformar. Se eu não vou ter, ninguém mais vai ter. Então nós precisamos dar aos jovens uma condição
de sofrer alguns parâmetros para ter paciência, para ensinar que o tempo de Deus é o tempo correto, não o seu tempo. Tu tem uma qualidade a se seguir. Precisamos divulgar a todo momento. E nós o tempo todo sofremos com a falta de resiliência dos jovens, não é verdade? De muitos jovens, não vou falar de todos, mas de muitos jovens. Eu quero, porque quero, e tem que ser agora. E aí? E a ascensão num trabalho, se não for agora, como vai ser? Uma ascensão profissional, um casamento, tantos casamentos desfeitos, acabaram de se casar, 6 meses terminam o casamento. Não deu tempo do altar sagrado da família se constituir e, como nós chamamos, o perrengue do casamento acontecer. Tem que se comer 1 quilo de sal, como diziam os antigos, pra gente saber o sabor do casamento. Eu só consegui entender o que é a qualidade de um casamento quando, com a minha esposa, nós passamos uma dificuldade de saúde. Ela se viu numa cirurgia de endometriose. No momento de cuidá-la, foi aí que eu entendi o valor do casamento. Meu Deus, quantas bênçãos nós recebemos diariamente e nós não enxergamos. Nós precisamos observar os detalhes, para que nós possamos entender, nós estamos cercados de bênçãos. Se nós não conseguimos acolher o irmão porque ele não quer, deixemos. Nós precisamos que ele tenha resiliência e que a escolha é dele. A nossa ascensão espiritual, ela é particular, ela é singular. Nós temos que ter sozinhos. Nós precisamos orientá-los, mas quem vai fazer acontecer por ele, se não for ele mesmo? Oremos, pedimos forças a Deus para que lhes dê energia, para que acorde e saia daquele momento ruim. No Livro dos Espíritos, na questão 944, diz o seguinte: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos venerandos respondem a Kardec: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário transforma-se numa transgressão dessa lei. E aí ele continua, Kardec perguntando, na questão seguinte: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E os espíritos são muito duros, insensatos, porque não se esforçavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. E aí me lembra uma passagem do Evangelho, diz o seguinte: Deus não vai tirar o seu sofrimento, porque isso é uma educação que nós temos que passar. Ore, peça a Deus força para passar pela tribulação, e essa força virá. Você sentirá do fundo do coração mais forte, mais resistente, mais resiliente. Isso nunca me saiu da cabeça. Nunca. Um momento difícil também da minha vida, que é a adolescência, todos nós passamos pela adolescência, e é um momento muito difícil. Nós temos tudo e não temos nada. Queremos tudo e temos que construir tudo. Muito difícil. Então, quem não passou por um momento de depressão? E a cada momento da vida, nós passamos também. Que tenhamos então um momento de calma, entendendo que aquele problema precisa nos passar, nos educar. É sensato uma criança de 7 anos ser colocada numa sala de 15 anos? É insensato, porque ela precisa passar por cada série para ter o seu passo a passo educativo, para que ela consiga ascender ali uma faculdade, uma vida profissional. Então, se ele não atinge as notas necessárias, não é justo passá-lo adiante, ele vai sofrer cada vez mais, porque são provas maiores, são provas que requerem raciocínio maior. Então, que ele possa voltar e refazer. E assim a nossa reencarnação. Quantos de nós estamos repetindo os erros?
mais de 10 vidas. Quantos de nós passamos por um problema e esse problema sempre nos aflige a cada dia? Então que agora nós possamos respirar, olhar o problema consciente, como Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Você sabe o que te aflige. Só você sabe quais são as suas dificuldades, as suas fraquezas. E lute contra ela. A maior educação é aquela que nos perturba de verdade, porque é ali que nós aprendemos realmente o valor daquele problema, que nós possamos melhorar. Então Kardec assim diz: as vicissitudes e as atribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que não de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então que nós possamos orar a Deus em 3 coisas nós possamos sempre nos apegar. Primeiro, o conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, as suas dificuldades. Segundo, o amor, a caridade. Quando você auxilia um irmão em sofrimento, você percebe que a sua dor não é maior que a dele. E assim você acalma seu coração. E terceiro, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Para finalizar, Divaldo Franco, está aí o filme, né? Para quem já foi assistir, conhece a história. Divaldo Franco sempre encontrava nos momentos mais inseguros, que chamavam o obsessor de máscara de ferro, porque ele vinha sisudo, ranzinza, e cobrando ele a vida inteira. No momento onde a mansão do caminho já acolheu tantas crianças, um orfanato, chega mais uma criança que não tinha mais lugar para acolher mais uma criança. E a família não queria. Divaldo pegou a criança, não. Onde cabe tantos, cabe mais um. Nesse momento, máscara de ferro apareceu na frente dele, aos prantos, chorando. Divaldo, você me venceu. Pois a partir deste momento, eu estou entregue a proteger-te e te amparar. Porque aquele que você acolhe agora foi minha mãezinha na vida passada. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Que nós possamos cobrir a nossa multidão de pecados com a leitura que a nossa irmã fez. A caridade auxilia sempre, porque a bondade tem que se expandir no nosso planeta. Meu muito obrigado, uma excelente noite a todos. Todos tenham uma semana iluminada, abençoada. Boa noite, muito obrigado.